Então, assim, a gente vem numa história pregressa aqui na TVCH recente, Otávio, a gente fala assim, ó, tá chegando a onda moduladora negativa, períodos delicados estão à vista. Aí agora vem aqui acoplamento da anomalia, mudanças novamente. E ao mesmo tempo acontece fundação do grande monumento escalonado, isso também muda as coisas. Otávio Reis, se você ainda não conhece o trabalho dele, ele está na descrição aqui para vocês poderem conhecer em profundidade, mas ele é um dos coordenadores, um dos responsáveis hoje de Dáquila, palestrante, terapeuta, um grande profissional que vai poder nos falar um pouquinho sobre isso. Então, o que é essa anomalia e por que esse assunto ficou tão importante de uns tempos para cá? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Para mim é sempre um prazer estar aqui na TVCH, né? Essa equipe maravilhosa, Carol, Léo, Edinho, nossa, sempre me recebem tão bem, com tanto carinho, né? A live já começa antes, né? A gente conversando, né? E mineiro sabe, né? Colocar uma isca aqui pra gente, é só botar um cafezinho pra gente aqui. Fica Que a fácil. gente fica aqui horas conversando, né? Então, assim, com relação à anomalia, né? A anomalia é a grande novidade que eu considero para a grande maioria das pessoas. Se vocês me permitem uma explicação um pouco mais longa com relação a isso, para a gente introduzir, é porque a gente vem falando agora, vamos fazer um retrospecto aqui, mas do final para o início. Agora a gente está falando de anomalia, que a gente vai detalhar melhor. Logo antes a gente estava falando de ondas moduladoras, né? Em 2012 estavam falando de mudança de ciclo, calendário, final do calendário maia, né? Tudo aquilo. Então, o processo transmutativo dos maias. Antes disso, a gente tinha as falas de conteúdo sobre o cinturão de fótons, né? Sobre o cinturão de fótons. E antes do cinturão de fótons, né, todas as religiões têm alguma fala apocalíptica. Sim. Né? Então a gente pode dizer dessa maneira. Então eu queria começar do início, né, do início, que é o fim, né, deveria ser o fim de um ciclo, né, não o fim de tudo, da noção do apocalipse, para a gente passar depois pelas partículas fotônicas, por essa parte toda, até a gente entender a onda moduladora. Né? Porque senão a gente fala só da onda moduladora, explica a onda, ela chegou, encaixou, aconteceu isso, aquilo, e a gente perde a visão à distância, com recuo, do que é isso dentro do processo todo, né? Porque eu acho que o mais interessante, não posso dizer que é o mais interessante, né? Mas é também interessante você contextualizar, entender o processo mais amplo e depois a gente dá um zoom lá na anomalia. Né? Então, trouxe algumas notas aqui, até para não esquecer os detalhes. A gente pode entender o seguinte: todas as diferentes culturas da nossa sociedade, né, no lado mais, uma perspectiva mais espiritual ou religiosa, falam muito, né, de ciclos, né, e algumas delas falam de humanidades anteriores, civilizações anteriores, né. As religiões não falam disso, porque elas falam só dessa época mais humana, do ser humano desde que ele surgiu, assim. Mas existem outros grupos, né, mais de indígenas, por exemplo, que vão falar, ou cultura mais hindu, por exemplo, de civilizações antigas, de genéticas, de modificações genéticas, de naves, tudo isso. E todas essas culturas falam de eras glaciais, de ciclos, de civilizações que desapareceram, de dilúvios, exatamente. Tudo isso faz parte. Mas por que todo mundo fala dessas coisas em cantos diferentes? E falam até de mais de um dilúvio, mais de uma era glacial. Então, quando você vê falando assim, algo que parece cíclico, né? Aquilo acontece. Então, não foi uma vez só que aconteceu. Você tem o dilúvio ali da Bíblia, mas se você pesquisa, você vai achar que houve dilúvios antes daquele ali também. E as próprias camadas geológicas, você consegue estudar isso, pesquisar isso cientificamente. Ali na parte da Indonésia mesmo, eu tenho uma live que eu falo sobre isso, sobre a Atlântida, e fala dessa parte aí do dilúvio, de mini era glacial, no lado ali da Indonésia.
E então, o que acontece? Você percebe que o sistema Terra ele funciona em ciclos, né? São ciclos. Então, a cada X tempo, alguns eventos eles acontecem novamente, né? Então, e o que chamam de final dos tempos, né? O que alguns chamam de apocalipse, e que ficou com uma visão negativa, esse apocalipse, na verdade a gente está pensando numa transição de ciclo, né? É porque a palavra apocalipse, a gente vê nos filmes, nos desenhos, em tudo, é como se fosse o caos total e o final de tudo, né? Sem continuidade, o que não é uma verdade, né? A palavra apocalipse mesmo, quando você vê o início da Bíblia, começa na Gênesis ali, e o último livro, que é o Apocalipse de João, ele é chamado também de revelação, né? É a revelação, né? Tanto é que em inglês você não se usa muito a palavra apocalipse, eles usam mais revelation, né? A revelação. Aí essa revelação as pessoas colocam como se fosse uma revelação de algo muito negativo, porque parece uma destruição. O texto também não ajuda, vamos combinar, né? Na verdade, digamos que não é um texto muito promissor para a nossa civilização, né? Que você olha e fala assim, nossa, uau, que legal vai ser vivenciar isso daqui. Nossa, 7 cavaleiros, uau! Nossa, fantástico e tudo. Mas existe um detalhe, é porque nós fomos, eu acredito, induzidos, de uma certa maneira, a olhar para aquele texto de uma maneira muito negativa. Porque tudo é dual. Se a gente pensar que tudo é dual. Então, quando eu olho o texto da Revelação do Apocalipse, o que eu tiro ali de conclusão no negativo? De uma destruição, de um final de ciclo e de sofrimento. Ali a gente tem a parte de uma agenda criada por um sistema, por um GO, né? Um governo oculto ali, criou aquilo ali, né? Tem uma agenda colocada ali. Mas está implícito ali também como você tem um manual de sobrevivência ali também. Que esse é o lado positivo. Então ali também tem um manual de sobrevivência, que poucas pessoas enxergam ali como sendo um manual de sobrevivência. Ah, mas que manual de sobrevivência, Davi? Você tá ficando louco? Não, gente, você lê ali, a agenda tá escrita ali, e tá mostrando as pessoas que se deram mal o que elas fizeram naquela agenda, e as que escolheram outro caminho, né, que conseguiram escapar daquilo. Então, a agenda foi escrita de uma maneira clara ali, mas tem dicas ali de um manual de sobrevivência. E esse lado é positivo para uma transição. Existem informações, para quem fez pesquisas com seres parceiros extradimensionais, eles falam também que tem partes de informações ali que vieram deles. Da mesma forma que eles informam também que tem partes de informações ali que pertencem ao sistema, ao GO ali, né, da agenda deles. Mas quem que fez isso então, né, desses dois lados? Então, existe a agenda ali, né, que para a humanidade não é muito favorável. Mas existe nesse manual de sobrevivência dicas que são ali dimensionais para conseguir ajudar as pessoas a escaparem também, né? Então tem um pouco dos dois nesse texto final que chegou até nós, né? E se a gente pensa que as pessoas querem um mundo melhor, né? Mas as civilizações, elas surgem, elas vão crescendo, indo para um apogeu, e ou elas evoluem para algo melhor, ou elas entram em declínio, decadência, né? E para que surja uma outra civilização melhor, é preciso passar por essa fase de declínio para se recomeçar, né? É o princípio de um ciclo, né? Termina-se um ciclo para se começar outro. Então, assim, esse texto nos ensina como lidar com essas situações, né? Ou já nos passa a ideia de dois lados ali, né? Tem aqueles que estão com a marca da besta, por exemplo, né? E tem aqueles que são os escolhidos, né? Isso está muito claro também. A faixa dos vencedores. A faixa dos vencedores, né? Então, assim, não é tudo destruição. Existe esperança ali também. O negócio é que as pessoas, quando a maioria lê aquilo numa visão muito cristã, que as pessoas colocam na cabeça deles, não a visão cristã de energia crística, a pessoa se sente um pecador, né? Tá tão errado que ela já se vê logo ligado à besta, como pecador, sendo punido ali no final do ciclo, e dificilmente ela vai se imaginar com a faixa dos vencedores. Mas aí já começa o processo da agenda que tá ali, que é da programação mental,
né? Você já programa a pessoa para já estar vibrando na parte decadente. Então, quando eu falo de ciclos, né, que a gente vai entender da anomalia, do apocalipse, de tudo, dos selos e tudo mais, a gente entende que entre 25 mil e 26 mil anos existem alguns ciclos, né, que o nosso sistema Terra passa por eles. Então tem o ciclo que vai passar pela precessão dos equinócios, né? A ciência tradicional entende isso como sendo precessão dos equinócios ali. Quem quiser pesquisar isso melhor, não vou aprofundar nisso para não estender a live. A nossa ciência nós pesquisamos que não é bem dessa maneira que acontece, é de uma outra maneira que a gente consegue enxergar o céu, né? É como se o nosso planeta, a nossa visibilidade do céu, a gente tivesse mais voltado para uma das 13 constelações do zodíaco. E assim, eles enxergam ali a era, né, de Touro, por exemplo, a era de Peixes, que era a era precedente, e fala-se tanto da era de Aquário, né? Então, nós temos 13 constelações. Essas 13 constelações, que tem a constelação de Ofiucus, ou Serpentário, né, 13ª, que foi ocultada, mas eram 13. E na medida que vai se deslocando esse eixo para se enxergar, tá ali naquelas constelações, eles consideram que aquilo é uma era, porque se tem influências diferentes, um pensamento diferente, um sentir diferente, então são ciclos. Isso é uma maneira, né, que algumas culturas observam essa questão de ciclo. Quando o pessoal fala de o Apocalipse está ligado à passagem para a era de Aquário, né? Então, no caso do Apocalipse, como eu falei, tem ali uma agenda e dicas do manual de sobrevivência, uma mudança de ciclo, mas se a gente olha a questão, para quem olha do ponto de vista do zodíaco, a mudança agora seria a mudança saindo da era de Peixes para a era de Aquário. Ah, mas Otávio, quando a gente vê o horóscopo ali no nosso jornalzinho, né, Peixes é o último, né, e Aquário vem antes. E como é que você está passando de Peixes para Aquário, né? É porque no zodíaco ali, é essa ordem dos que eles consideram ali, né? Vem Peixes por último, Aquário logo antes. Então Peixes é o último. No caso dessa precessão dos equinócios, eles consideram também Peixes o último. E Peixes sendo o último, nesse caso Aquário é o primeiro. É porque gira ao contrário ali. Quando sai da constelação de Peixes, entra na de Aquário e vai fazendo um caminho contrário. E recomeça um ciclo. E recomeça o ciclo. Então, Aquário é o primeiro. Então, o final de Peixes ali é considerado realmente o último, nessa visão de quem acompanha a mudança de ciclo, um ponto de vista dos astros, tá, gente? Depois eu vou chegar na visão de Dáquila. Estou mostrando diferentes visões, né? Dáquila não tem o Apocalipse escrito ali, não tem essa visão, né, dos astros dessa maneira, né? Então eu estou mostrando que a gente tem diferentes maneiras, mas o fato é que existem ciclos e nós trabalhamos com ciclos de 5.125 anos em Dáquila, que são períodos em que a gente passa por fases neutras, depois a gente entra nas fases de ondas moduladoras, que eu vou explicar daqui a pouco, positiva, negativa e neutra. É como se fosse um movimento, né? O nosso sistema Terra fica aqui, de repente ele entra na fase positiva, ele começa a subir, ele estabiliza, depois ele tem a fase de descida, que são as ondas moduladoras negativas, que fazem parte dos fundamentos da natureza, né? Então, assim, várias culturas sempre pensam assim, será que estamos vivendo o fim dos tempos, né? E eu lembro, há muitos anos atrás, quando surgiu a TV a cabo, meu pai colocou a TV a cabo lá em casa e passava um programa que eu ficava fascinado, que se chamava Antigas Profecias. Eram 4 episódios. No History? Eu não sei se era no History, mas eu não lembro nem os canais que tinham naquela época, se existia o History, né? Mas chamava-se Antigas Profecias. E nesse Antigas Profecias, foi muito interessante que foram 4 episódios de 1h30 cada um, só mostrando o que diferentes profetas previam para o final dos tempos, né? Lembrando que seria mudança de ciclo, né? Porque o pessoal é muito pro lado só negativo, né? Então eu anotei aqui, né, nesses vários profetas que eles mostraram lá, o que tinha de comum, muito comum nessas profecias. Que as pessoas sempre perguntam, será que o que mostra que é agora que a gente está passando por essa mudança? Por que não foi no passado? Por que não vai ser daqui a 200 anos? Por que não foi 2012? Por que não vai ser daqui a 200 anos?
né? Por que eu tinha que estar vivendo justamente nesse momento, né? As pessoas me pensam assim, gente, por que eu tinha que estar vivendo nesse momento? Essa pergunta eu já vou até responder de uma vez. Porque você é um dimensional. Você tem uma consciência que veio de fora, você se programou, depois eu vou detalhar isso melhor, mas você se programou de propósito para nascer nessa época, para passar por isso, pelo fato das ondas moduladoras e dessa anomalia. Então, grave essa informação, tá? Se for estranha para você, melhor ainda. Guarde essa estranheza que ficou dentro de você. Vai dormir com essa noite. Só não vai dormir porque a gente vai explicar no final antes de dormir. Mas fique incomodado aí durante um tempo. Daqui a pouco a gente vai explicar isso. Então, você programou para você nascer nessa época. Você programou para você vivenciar isso por causa da anomalia. Então vamos lá, as características que eu anotei, que várias profecias, vários profetas, né, pessoas que enxergavam várias coisas do futuro, aí a gente tem Baba Vinga, tem Nostradamus, gente, inúmeros aí dos indígenas, assim, são centenas, né? Então, quais as características que eles viam? Que eu peguei assim, características comuns em vários, né? Aquilo que só um falou eu considerei como a marginal ali. Então vamos lá. Seria um momento que teria muita anarquia. Uma informação interessante. Seria um momento com uma disputa de países, às vezes, não de países, em que as nações, alguns lugares queriam cada um construir um prédio mais alto. Isso não existia no passado, gente. Ah, tal país construiu um prédio mais alto. Ah, agora o outro quer construir um prédio mais alto. Isso é da nossa época, né? Então, se não é de agora, pode ser daqui para frente. Mas, pelo menos, então, antes não foi. As pessoas começariam a ficar mais limitadas no raciocínio. Isso a gente está vendo, né? Uma polarização do raciocínio, as pessoas batendo boca umas com as outras. Não existe mais aquilo que existia antes, da retórica, de você escuta a pessoa falando, ela constrói o seu raciocínio, apresenta né, os seus indícios conclusivos, as suas provas, aí a outra pessoa tem a sua vez de falar, ela analisa aquilo tudo, ela dá uma devolutiva coerente, ou desconstruindo o que o outro falou, e ao mesmo tempo construindo uma ideia, né, que é uma ode ao pensamento lógico, à construção racional, à inteligência, né? Hoje não, as pessoas saem se agredindo, jogando um monte de incoerências um na cara do outro, sendo que o que aquela pessoa defende, às vezes ela comete os mesmos erros, ou aqueles que ela defende cometem os mesmos erros, ela só quer apontar para o erro do outro. Então, isso aí, para mim, é uma limitação, né, do raciocínio humano. Fala-se que nessa época os rios ficariam amargos. A gente tem que entender o que é um rio ficar amargo, né? Um rio de água doce ficar amargo, o meu entendimento, um rio que pode ter ficado poluído. Pergunta para quem estava nadando no Rio Sena. Pois é, vários que estão doentes, inclusive. Lá nas Olimpíadas. Gente, eu fiquei chocadíssimo, porque eu morei em Paris 10 anos e, assim, não tinha a menor condição de você ficar naquele lugar ali, de tão sujo que era. E de repente você vê o povo nadando aquilo ali, gente, é um absurdo. Então, rios amargos, né? Então, a poluição, os rios, né, não estão mais do jeito que eram. A gente pode ver a quantidade de metais pesados, de químicos, de uma poluição gigantesca. Isso é da nossa época também. Porque antes da nossa época, até na nossa infância, os rios eram doces, né? Eles não eram amargos, né? Fala-se de mares fervendo. Isso já começou a acontecer também, gente. Mares fervendo, essas movimentações das placas tectônicas, o magma. E isso é o que acontecia já na Islândia, a formação da Islândia foi assim, né? Vem aquele vapor, aquele magma saindo, aquela fumaça toda, e ali foram surgindo as terras. Mas isso vai acontecer muito agora no Atlântico, que vai inclusive marcar, segundo as nossas pesquisas, alguns eventos importantes futuros, né? Então estamos observando essa parte. É algo que já está acontecendo, então pode ser a partir de agora também, né? Fenômeno da compressão do tempo. É muito falado pelos profetas também. Aquela impressão de, gente, o dia acabou e eu não fiz nada, né? E a gente percebe que isso ficou cada vez pior ao longo da nossa vida. Parece que foi se acelerando cada vez mais. Degradação das famílias. Gente, isso é muito marcante hoje, a degradação dos valores de família, das famílias e até alguns planos aí de agendas para acabar com a ideia de família, né? Colocando o ser humano como um produto social ali, fabricado, né, pela sociedade e criado individualmente, sem as suas referências materna e paterna. Então, assim, isso está acontecendo definitivamente nessa época agora. Outra coisa que os profetas falavam muito: velhos querendo parecer mais jovens.
Porque na ideia desses profetas, os jovens, os velhos, quer dizer, eram sábios, né? Os anciões eram os mais sábios, os mais respeitados. E nas visões deles, eles não eram os mais respeitados, e eles queriam parecer mais jovens, né? Então eles não entendiam o que era isso, mas eles escreviam que não se tinham aquele respeito pelos mais velhos e que, além disso, eles queriam parecer mais jovens. O que Na não época existia. não tinha harmonização, Não né? existia harmonização facial, essas coisas todas naquela época. Fala-se que o mercado, em outra linguagem que eles usaram, eu colocar o mercado financeiro, ele afundariam, eles usam uma outra linguagem para mostrar que os valores, as trocas, né, aquilo ali iria ter uma quebra naquilo ali, mas eles não usam a palavra quebra nem mercado financeiro, mas não usam a ideia de quebra do mercado financeiro. Teriam epidemias severas, o que já começou a acontecer, e parece que tem outras coisas por aí. Muitos seísmos, né? Terremotos, maremotos, tsunamis, vendavais, tudo isso, né? A gente está vendo o Brasil, que era um país que nunca teve vendavais, nunca teve nada, e isso já de um tempo para cá a gente está tendo problema com furacão, inclusive no Brasil. Quando eu era adolescente, alguém falava que no Brasil poderia ter furacão, todo mundo ia rir, porque isso era impossível, não existia. Eles falam do confusão, como que eu vou explicar isso? Confusão do que é denominado homem e do que é denominado mulher. Né? O que a gente vê também, né, no dia de hoje, né, não é uma questão aí que ele estava falando de escolha sexual da pessoa, não se trata disso. É uma confusão mesmo. O homem querer, né, ele vai se... pode ficar mais andrógeno, como ele pode querer se, né, ficar como aparência de uma mulher, e a mulher também como homem. Isso a gente está vendo. E uma inversão de papéis também. Inversão de papéis também. Isso também é uma coisa que a gente vê mais da nossa época aqui. E outra característica que todos falavam, que é o seguinte, que essas características todas que eu citei aqui, não seriam, igual a gente vê assim, teve uma guerra em tal lugar, tempos depois teve um terremoto, não sei aonde. Então você vê fatos aleatórios acontecendo ao longo da história. Mas que uma coisa que marcaria esse momento de transição seria tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não, lógico que não tudo ao mesmo tempo, mas em várias regiões, várias coisas acontecendo, que a gente está efetivamente vendo isso, né? Vocês podem ver que no momento da enchente do Rio Grande do Sul, a gente teve diversos países que tiveram enchentes, também tiveram perdas gigantescas, né? E aquilo ali, o que aconteceu foi muito pior do que foi relatado. Uhum. Então, assim, e aconteceu ao mesmo tempo, e tem muitas coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? E por fim, que eu anotei aqui, tem uma profecia que eu acho extremamente interessante, bom, na minha opinião, que é a de São Malaquias. Não sei se vocês já ouviram falar de São Malaquias. Ele era, acho que um bispo irlandês, se eu não me engano, e ele escreveu, pareciam umas poesias assim, que eram 113 linhas. Cada linha seria atribuída a um papa. A partir de tal papa que ele escreveu. E então, inclusive os antipapas, né? E ele escreveu 113 linhas, dando características a cada papa, até que a igreja tivesse o seu fim, segundo ele. E então, teria esses 113 papas ali a partir de quando ele começou a lista dele. E aí eu peguei a contagem aqui para a gente poder olhar. Então aqui, por exemplo, as características. No João Paulo I, ele dá a característica dele falando que ele é o Papa do meio da Lua, de Medievale Lunae, que quer dizer, aí a característica foi Albino Luciani, o João Paulo I, 1978. O reinado dele, a característica começou com uma lua em quarto crescente que durou 33 dias. E aproximadamente o período de uma lunação inteira durou só o quarto crescente. Então isso foi muito marcante como a característica do Papa na época, e a característica que esse cara falava que era no meio da Lua. Ele seria o Papa 109. Eu peguei os últimos, só porque eu não vou ler o 113 aqui, né? A live só pra contar os papas. 109. Então, em 1978 a 2005, a gente tem o Papa João Paulo II, né? Que eu já o conheci. Foi até em Belo Horizonte, né? A Praça do Papa existe por causa do Papa lá. João Paulo II. Eu fui lá levar minha avó. Na verdade, ela que foi me levar, né? Porque eu era criança. Então, tá aqui, ó. O nome dele seria De Labore Follis, que quer dizer do trabalho do sol, Papa João Paulo II. A característica dele, ele nasceu e morreu em dias de eclipses solares. Então, foi relacionado. O próximo Papa que viria,
o 111, Bento XVI. Bento XVI, a característica que ele deu, Glória da Oliveira. Né? Aí fala aqui, ó, antes de ser papa, era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, em cujo brasão havia um ramo de oliveira. E agora nós estamos no 112, Papa número 112, que ele diz que durante a última perseguição à Sagrada Igreja Romana, ele sentará. E a característica do Papa Francisco, que eles estão falando aqui, é que com a idade dele avançada, ele agora passou a se sentar numa cadeira de rodas. Né? Não sei também se é bem assim, estou dizendo, né, a análise que as pessoas fizeram. Mas o fato é que passaram 112 papas já, e 112 ele deu características, e agora teria um último, que seria o Papa número 113, que o nome dele seria, a característica seria Petrus Romanus. Pedro o Romano, que apacentará as ovelhas em meio a muitas tribulações passadas estas, será destruída a cidade das 7 colinas e o tremendo juiz julgará seu povo. Essa foi a última linha que ele escreveu, São Malaquias. Que é interessante porque, se você contar os papas até o 112, a gente tem um 112 que é o que a gente tem agora. Então, 113, a profecia dele também de fim de ciclo para a igreja, né, seria em breve. Né? Então, assim, mais uma coincidência, assim, mais uma profecia que eu acho interessante. Então, no meio dessas profecias todas, o que a gente entende? Né? Que no final de qualquer ciclo existe uma degradação de uma sociedade, e para surgir algo novo, esse algo novo surge geralmente dentro da própria sociedade, não tem como algo surgir fora, né? Uhum. Então, dentro daquela sociedade, tudo aquilo que é novo, que vai ser o novo paradigma de uma sociedade, geralmente é algo que surge, geralmente não sempre é algo que surge dentro dessa sociedade, e é visto como algo que eles têm preconceito, que eles consideram totalmente fora da casinha, que eles ridicularizam, né? Porque é o paradigma novo que ninguém entende ainda. Depois do tempo, né, aquela sociedade vai entrando em decadência, aquele paradigma que era ridicularizado começa a ser pouco a pouco aceito pelas pessoas, até que ele se torna um paradigma vigente ali, né? Então, todo o futuro da nossa civilização, ele já existe hoje, né, dentro de algo que ainda não é aceito pela maioria das pessoas, porque senão já estaríamos nesse vigente, né? Então, o futuro é algo que já existe. Nessa decadência, enquanto a sociedade está em decadência, existe algo que é novo, que é a semente que já está crescendo para se tornar o que virá um novo ciclo. Né? Então, passada essa fase, né, tudo isso eu queria introduzir, que já faz tempo, né, que todo mundo espera este momento, então depois disso falou-se muito, né, da detecção do cinturão de fótons que estava acontecendo. O que é o cinturão de fótons? São partículas fotônicas, partículas de luz de altíssima vibração. Essas partículas de luz, quando interagem com a gente, tendem a acelerar tudo aquilo que já tem uma certa aceleração e a gerar um choque a tudo aquilo que tem muita lentidão na vibração. Né? Então, começando pela sua frequência cerebral. Se você está com a frequência cerebral mais acelerada, as partículas fotônicas te ajudam no processo de desenvolvimento. Se você está com a frequência muito baixa, aquilo gera um choque para você. Né? Depois dessas pesquisas que nós fizemos com relação às partículas fotônicas, nós sabíamos que isso faria parte desse momento, veio toda aquela pesquisa sobre o final de ciclo dos maias, falavam que o mundo ia acabar em 2012, né? Enquanto Dáquila falava, não, gente, não vai acabar, né? Antes disso. É uma mudança de ciclo, mas o 2012 não é ainda essa mudança maior. Não é o ápice. Não é o ápice. É o inicinho de uma mudança. Né, que na verdade você acha até numa apostila de 2009, tem muita gente que questionou isso para mim, mas em 2009 tem uma apostila de Dáquila que fala que ali era o início da era mais feminina, da energia, da era de aquário, que o meu pessoal esotérico mais chama de era de aquário. E agora vocês estão falando que com a anomalia é que está, né, entrando nessa frequência mesmo, está contraditório. Não, gente, não está contraditório. O início dessa transição começou ali em 2009, começar a entrar nessa frequência vibratória, começar a entrar, né, nessa interação com essas partículas aí fotônicas, com tudo, dessa maneira mais intensa. E agora, com a anomalia, com esse encaixe, que a gente vai explicar daqui a pouco, começou a entrar 100% nessa frequência. Então, assim, encaixou, terminou a fase de transição desse encaixe, né, de tudo isso. Que começou lá atrás com coisas bem sutis,
foi aumentando, 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 chegamos nas fases de ondas moduladoras, né? E depois da fase de ondas moduladoras, a fase da anomalia. Primeiro passo, já curte aqui nosso canal, porque a gente está entregando muito conteúdo nesses cortes para vocês. E vou dar 2 dicas. A primeira, se você quer saber mais sobre esse paralelo 19, vai para a live do Marcos Rigo, eu tenho certeza que você vai gostar. E aproveita para assistir também na íntegra essa live que o Otávio fez sobre a anomalia do Atlântico Sul, porque lá tem muito mais informação te esperando.